E aí pessoal, aqui é o Leonardo Rocha do Quero Investir Agora e a gente vai começar mais um vídeo sobre educação financeira. E o assunto de hoje vai ser sobre dívidas, tá? Então a gente vai entender qual dívida a gente deve começar a pagar. Muita gente tem me mandado e-mail dizendo que está endividado e não sabe como pagar as dívidas. Então hoje a gente vai entender melhor qual a melhor forma que a gente vai utilizar para pagar dívidas. E outra coisa que eu quero comentar é que esses dias eu ouvi uma pessoa falando sobre educação financeira e ela falou que a gente deve primeiro pagar as dívidas de menor valor. Só que essa não é a forma correta. E nesse vídeo eu também vou explicar para você por que essa forma não é correta e qual que é a melhor forma, qual critério você tem que escolher para pagar suas dívidas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem um exemplo com 3 dívidas, então a gente tem 3 bens ou serviços, no caso são 3 bens, um carro, uma geladeira e uma casa. A taxa que a gente paga de juros ao mês ali, então botei 1%, 1,2%, 1,5% e o valor da dívida. Então vamos aqui para outra planilha que a gente vai simular e ver a melhor forma de pagar essa dívida. Então aqui a gente está na planilha novamente, certo? Eu botei o método que a pessoa sugeriu de pagar primeiro a menor dívida, que tem muita gente que faz, e o método de pagar as dívidas com juros mais altos antes, tá? Qual delas será que vale mais a pena? Então, vamos dar uma analisada, eu vou explicar aqui a tabela para você, que depois que você entender isso, você não vai precisar fazer esses cálculos, tá? Pode ficar tranquilo, não fique assustado com os números. Então aqui eu falei que a gente vai destinar R$3.000 mensais para pagar essas dívidas, então não quero que você se fixe nos valores. Você pode dizer que não tem R$3.000, mas pode ficar tranquilo. A ideia não é você ter esses valores ou não, é só você entender por que isso acontece, porque isso vale para qualquer valor, tá? Você só tem que entender por que isso acontece e começar a aplicar independentemente do valor que você possui. Então aqui vamos ver no período zero, né, como se fosse hoje, a gente está endividado, tem 20 mil no carro, 3 mil na geladeira e 60 mil na casa. Né, e aqui é a taxa de juros que a gente paga em cada um desses bens. Então total 83 mil. Então a gente vai abater 3 mil dessa dívida. Nesse caso que a gente vai abater menor dívida, a gente vai primeiro abater a geladeira. Então no final aqui do período a gente cortou a geladeira, mas a gente está devendo ainda o carro e a casa. Né, então incidiu os juros aqui de 1%, então agora a gente está devendo 20.200, 61.800 e o total 82 mil. Beleza. Então no período seguinte o que acontece? A nossa dívida inicial é 20.200, esse mesmo valor aqui, 61.800, total 82, agora a gente vai bater 3 mil do carro, porque é a menor dívida. Daí depois vai incidir juros e a gente vai ter 81.026. E assim por diante, né? Tá vendo que a dívida inicial aqui é a dívida final do período 1, então no mês 2, mesma coisa, batemos mais 3 mil do carro, estamos devendo só 14.372, vai ter os juros, vai para isso a dívida, e assim vai evoluindo a dívida cada período. Agora vamos ver esse outro método, que a gente vai pagar primeiro as dívidas com juros mais altos. Então a gente tem a mesma situação, mas a que a gente paga juros mais altos é a casa, que é de 3% ao mês. Então a gente vai começar a bater a dívida da casa. Eu devia 60, eu vou bater 3 mil, vou ficar com 57, vai ter os juros sobre esse 57, 58.710, tá? E a gente vai ter no final 81 mil, então já é menor que aqui. E a gente vai repetindo todo o processo. E daí você pode perguntar, tá, Leonardo, mas eu vou ficar devendo a geladeira. Não importa, você primeiro tem que, vamos dizer assim, estancar a maior ferida para depois começar a estancar o resto das feridas. Não adianta ter um cortezinho pequeno na perna e um corte muito grande na outra parte do seu corpo. Você tem que primeiro começar a tapar o maior buraco, sua maior ferida e o maior buraco do balde. E essa que é a ideia. E se a gente analisar no primeiro período, a gente já está com uma dívida menor que no período zero, no final do período zero, a gente está com uma dívida menor que no final do período zero com a menor dívida. E se a gente olhar lá no final do período 5, do mês 5, a gente está economizando mais de R$ 1.300 nesse exemplo. E isso apenas em 5 meses, tá? Então é muito importante a gente entender esse processo e entender que, de fato, vale a pena a gente pagar primeiro as dívidas que têm juros mais altos, tá certo? Por quê? Porque matematicamente
é o que vale mais a pena. Então, qual a atividade que eu vou passar para você aqui? Eu sempre gosto de dar atividades para as pessoas, porque assim elas colocam em prática o que elas aprendem. Eu quero que hoje você pegue as suas dívidas, hoje quando você chegar do trabalho, hoje à noite, pegue as suas dívidas, faça uma lista delas, olhe os valores delas e as que têm juros mais altos. E a partir daí, concentre suas energias, abra mão do curto prazo de algumas coisas para quitar essas dívidas com juros mais altos. E a partir daí, você começar a controlar a sua vida financeira. Então, pessoal, acho que é isso aí. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até mais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like aqui embaixo e compartilhe ele com seus amigos, porque assim a gente vai ajudar a melhorar a educação financeira dos brasileiros. Não se esqueça também de assinar o nosso canal, assim sempre que eu fizer um vídeo novo, você vai ser avisado por e-mail. A cada dia que passa, o nosso número de assinantes aumenta e a gente fica mais perto de conseguir educar financeiramente o Brasil. Por isso, muito obrigado. Para finalizar, clique aqui para ver os outros vídeos do Quero Investir Agora. E se você ainda não baixou o nosso e-book gratuito, clique no botão que vai aparecer nesse vídeo.